Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos todos juntos, uma vez mais, abrirmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no primeiro livro, o livro do Gênesis. E nós estaremos por algumas terças-feiras tratando de conhecer um pouco mais sobre os feitos do Senhor Deus, que identificamos como Criador de todas as coisas. Todo crente e uma grande parte de pessoas no mundo tem este conceito formado: Deus é o Criador. Mas nós vamos um pouco mais e temos pela Bíblia Sagrada a sustentação que Ele não somente é o Criador, mas é também o sustentador de sua obra criada. Ele criou e sustenta toda a construção do universo pelo poder da sua palavra. Tudo obedece o curso da sua vontade. E o texto bíblico que concentra toda esta informação é o primeiro verso da Bíblia Sagrada, que nós citamos, memorizados, e que ligeiramente olhando nós não encontramos muita coisa por aqui, mas digo aos irmãos, os segredos do primeiro, ou entre o primeiro e o segundo verso, ainda nos falta muito por conhecer para entender um pouco melhor sobre quem é Deus. O primeiro verso da Bíblia Sagrada assim está registrado, vamos ler todos juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir juntos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. Esta é uma palavra e este é um verso pequeno, mas que, parando para refletir sobre o que ele registra, dá para medir a dimensão que este texto tem para nós. Vamos orar a Deus mais uma vez, agradecendo a Ele pela compreensão da sua palavra, pela revelação do que Ele tem para nós através dos escritos da Bíblia Sagrada, e agradecemos a Ele porque podemos estar aqui. Aqui estão conosco alguns irmãos lá de Ministro Andreasa. Por gentileza, se coloque em pé. Pastor Saulo, o cooperador irmão Daniel, Deus abençoe. Os irmãos desejando, esteja à vontade, pode estar aqui conosco. Vamos dizer a esses irmãos que eles são bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Tenho também a carta que recomenda este é só um convite. Congregação lá do nosso bairro Vitória, que está aí, tá? Deus abençoe. Pastor Saulo, aqui lá de Bauru, isso mesmo, né? Deus abençoe. É bem-vindo aqui entre nós. Desejando, querido, fique à vontade, pode estar aqui conosco. Meus irmãos, nós estamos tratando de discernir um pouco melhor os escritos da Bíblia Sagrada, porque cada um deles tem para nós uma mensagem, e a mensagem que Deus tem para nós não pode ser deixada sem utilidade, porquanto a mensagem que Deus enviou para nós não somente é para ser desfrutada ou nos aproveitarmos da mensagem, muito mais que isto, nós carecemos dela. Deus, por certo, não estaria sem ter o que fazer
e escreveu umas coisas para envolver pessoas com informações meramente, sejam elas históricas, de outra fonte qualquer. Este assunto está aqui porquanto Deus, na sua onisciência, sabia que homens como somos nós, feituras dele, estaríamos inquietos por conhecer a origem de todas as coisas, especialmente a nossa. Há muita gente que já viveu mais da metade da sua oportunidade e ainda não sabe de onde veio, aonde está e para onde vai. Mas quem já aceitou a Cristo como Salvador, seus pecados foram apagados, a revelação de Deus já chegou. Ele sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe para onde está indo. Nós não estamos perdidos no espaço, não. Nem estamos perdendo tempo com coisinhas como alguns palpitam querer infundir na cabeça de alguns, que ser crente é coisa de quem não tem o que fazer. Deixa eu repetir: as coisas mais elementares da vida, que alguns crentes já sabem, os grandes sábios de todos os tempos não conseguiram descobrir. E eu citei para você agora. Se você precisar desta experiência, pergunte a quem você quiser, tendo a informação de que ele não é um seguidor do Evangelho, um crente na pessoa bendita de Cristo Jesus, e pergunta se ele tem certeza de salvação. Você já tem a primeira resposta que precisa. Ele não sabe para onde vai, mas você sabe para onde ele vai e sabe para onde você vai. Isso concorda com o que Paulo escreve aos Coríntios, que o espiritual, a pessoa que entende o que a Bíblia tem para nós, ele discerne todas as coisas. E Paulo diz: e de ninguém é discernido, ninguém lhe entende. Meu querido irmão, e você, meu amigo, por favor, nos suporte um pouco mais, porque o que acontece comigo e com muitos que aqui estão não é vontade própria, é mistério de Deus, é obra do céu. Deus nos fez diferente, paciência, é obra dele. Tudo que você vê, querendo ou não, aceitando ou não, admitindo ou não, querendo ser sábio ou não, foi Deus quem fez. Deus fez. Agora, o que acontece com alguns é que Deus fez direitinho, mas ele adotou algumas práticas carregadas do pecado, distanciados das informações da Bíblia Sagrada, e a sua criação foi deformada, está estragada. Nós ouvimos aqui numa mensagem que o pecado, ele produz um cheiro desagradável, ele faz com que as pessoas ficam sem o afeto, sem a aproximação, começa a ficar solitária, entra para a solidão, daqui a pouco está arrebatado pela depressão, e se não tomar cuidado vai ficar possesso, e se não tomar providência vai morrer, porque esta é a consequência daqueles que deixam passar as oportunidades grandes de conhecer o que a Bíblia Sagrada revela para quem está com coragem de dizer que ama a Deus, mas despreza a sua palavra. Ama a Deus, mas sequer traz uma Bíblia ao culto de ministração da palavra de Deus. Ama a Deus, mas
mas perde por qualquer motivo uma escola bíblica dominical. Ama a Deus, mas se descuida dos compromissos com conhecer melhor aquilo que Deus requer que eu e você tenhamos de conhecimento. E nós estamos lendo no princípio. Queridos, a linguagem aplicada aqui para trazer a nós a informação é a possível. É a forma como Deus encontrou para se comunicar com nós, que somos pessoas humanas que vivemos tempo. Deus não está limitado a tempo. Tempo na pessoa divina não existe. Ele não tem esse negócio de 100 anos, 1000 anos, 2000 anos. Não, isso não existe para a pessoa de Deus. Deus é atemporal. Agora eu e você temos começo, meio e fim. Se não souber aproveitar o começo, o meio fica estragado e o fim uma destruição triste, se não tomar providências urgentes. Mas a Bíblia diz que no princípio Deus está fazendo o esclarecimento que tudo que nós temos, lidamos, conhecemos, teve um começo. Não é um fato que apareceu, que surgiu, de repente se acendeu uma lâmpada por aí e as coisas estavam prontas. Não, no princípio criou Deus. O que a Bíblia não fala, nós nos reportamos a isso, é em que tempo Deus foi criado. Por favor, cabeça de crente, mente espiritual, não vasculha estas informações, porque a Bíblia se reserva em falar do Deus eterno. O Deus eterno é o Deus que não tem começo revelado ao homem, não tem meio e não tem fim. Ele é o Deus eterno, e este Deus criou os céus e a terra. O primeiro verso, irmãos, revela a criação dos céus, os céus acima daquilo que os teus olhos vê como um lençol azul, aonde caminha o sol, caminha a lua, passa as estrelas e outras galáxias estão colocadas. É o céu acima de tudo isto, aonde está a morada do Todo-Poderoso, aonde Cristo Jesus está lá. Estevão viu isto numa gloriosa manifestação de um trono, de um reino poderoso, de uma glória que Paulo disse: eu vi, mas não posso contar. O mortal ficou privado destas coisas, mas a igreja se alegra que um dia todo este mistério será revelado. E a palavra do Senhor Deus nos mostra que Deus criou coisas extraordinárias que estão acima da possibilidade da visão dos nossos olhos, mas eu e você, crente, cremos que estão lá pelas informações da Bíblia Sagrada. Nós não estamos jamais aqui discutindo este livro foi escrito por quem foi que é o autor, como é que era. Não sabe por quê? Porque quando nós lemos esta palavra, o Espírito que inspirou esta palavra se comunica com o nosso espírito, que estamos tratando com o Deus da palavra. Oh, glória ao Senhor nosso Deus para sempre. E este Deus é quem fez aparecer todas as coisas. Não faz muito tempo, acho que não tem nenhum ano, irmão Sinomar pregou aqui sobre a existência da luz. Nada é identificado sem luz. A luz é que revela a cor daquele metal, a tonalidade do vidro desta janela, a cor daquele plástico, as caixas. É a luz que revela. Se apagar a luz aqui, nós vamos ver pouca coisa aqui dentro, muito pouco, mas a luz revela tudo que está aqui. E Jesus se reportou sobre isto. Ele diz que quem anda nas trevas não vem para a luz. Por quê? Para que as suas obras não sejam conhecidas, manifestas, reveladas. Porque quem anda nas trevas não vê como anda, queridos. Quem anda em pecado não vê como anda, irmão, crente, servo de Deus. Você não pode ignorar as pessoas que não servem a Deus da forma como elas andam. Se elas andam de um jeito do mais extravagante possível, você não tem o direito de falar nada. Você precisa glorificar a Deus porque você alcançou alguma coisa melhor, porque a luz de Deus
já se revelou na tua vida. E você também que está em treva não pode reclamar de alguém que reclama da sua conduta, porque ele está vendo o que você não está vendo. Ele está visualizando o que você não está vendo. Ele está vendo o teu fim, que você não admite porque anda em trevas. Mas Deus toma a providência de organizar tudo a princípio, criando a luz. E este foi o seu ato primeiro, que é a sua ação no primeiro dia de atividade de Deus na obra da criação do universo. Meus irmãos, nós não temos vida suficiente para explorar o necessário conhecimento que pode se alcançar através deste primeiro momento, Deus criando a luz. Porque quando Deus cria a luz, Ele abre a oportunidade da revelação, do conhecimento, da chegada do homem a ver tudo quanto Deus intentou, desejou, projetou que o homem tivesse de informação a seu respeito e de seus atos criativos. Mas a gente se envolve com tanta coisa e acaba ficando pelo meio do caminho. Mas a verdade é que no primeiro dia Deus criou o que foi que Deus criou, irmãos? O primeiro dia Deus criou como foi que ele trabalhou para produzir o gerador, a turbina, o motor, sei lá, energia atômica? O que foi que ele fez? Ele, pelo poder da sua palavra, disse: haja. Se houvesse seres vivos, se houvesse viventes na terra, na hora que Deus acendeu essa luz, eu imagino que susto, que espetáculo aconteceria naquele momento. Uma eternidade que não sei quanto. Escute lá, quando Deus cria a luz, não é que Ele vai criar um universo, não. Quando você olha aqui a princípio, no princípio criou Deus os céus e a terra. Logo na sequência, você vai observar que Deus está trabalhando com um mundo desorganizado. A terra era sem forma e vazia. E é sobre esta terra que a luz vai brilhar, porque Deus vai começar a colocar isto nas ordens corretas e coerentes e necessárias para que a ordenação seja na vida animal, vegetal, esse meio ambiente tão discutido hoje, possa ser orquestradamente produzindo a vida para quem não existe ainda, que são os seres vivos a partir do dia 5º, e especialmente eu e você, que precisávamos da ordenação de tudo isto anteriormente. Então Deus disse: haja luz. Qual foi o projeto estabelecido para a luz? A luz veio produzir o quê? Olha no verso 4, queridos, da tua Bíblia aberta. Com a luz, Deus fez separação entre o quê? Deus fez separação entre a luz e as trevas. Ele estabeleceu dois momentos distintos, não existentes. O que foi? Ele, as trevas chamou de noite e a luz chamou dia. Então Deus começa a ordenar as coisas com a luz. Agora, Ele logo na sequência vai criar grandes luminares. Um governa o dia, outro governa a noite, e vai ter o homem um momento para ter luz e um momento para ter a escuridade, aonde é o projeto de repouso para todo homem. Dentro desta exposição tem alguma coisa curiosa que nós não abordaremos agora. Diz o Senhor Deus: e foi tarde e manhã. E foi tarde e manhã. Aqui, acho que só está o Júlio hoje. Diz que advogado só trabalha tarde e manhã, né? Só trabalha de tarde, manhã ele dorme. Entende? Então é o seguinte: na ordem da criação, nós vamos ver todos os dias Deus estabelecendo o seu projeto de serviço, e foi
tarde e manhã. Tarde e manhã. De tarde Deus executou as obras e na manhã do primeiro dia, na manhã de cada dia, o Senhor esteve, por certo, planejando as obras que estabeleceria no percurso do dia, mostrando ao homem o princípio de organização ordeira a quem se dispõe a fazer alguma coisa. Escute, Deus não precisava de 5 dias, de 2 dias, de uma semana para fazer toda esta obra criadora acontecer, ou criada a acontecer. Deus podia ter dito: haja um universo completo conforme o desejo da sua vontade e a necessidade que a criação precisava, e no instalar estava tudo estabelecido e o mundo estava criado. Mas Deus fez um projeto de criação para que o homem não ficasse embaçado dentro deste grande mistério sem discernir o que foi que Deus fez. Então, já sabemos como é que surgiu noite e como é que surgiu dia. Isto é algo criado por Deus quando Ele gerou a luz. Seu segundo dia de serviço foi criar a expansão. Aqui, às vezes, o texto do primeiro capítulo com o segundo capítulo faz uma pequena e leve dificuldade acontecer no entender. Às vezes a expansão está para cima, mas às vezes a expansão está para baixo. A princípio, no dia 2, dia da criação, o Senhor estabelece a definição de que haja uma expansão a meio das águas. É o que está dito no verso de número 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, irmão, por favor, não me pergunte que hora foi que Deus fez água. Não me pergunte que hora foi que Deus construiu essa massa, porque a Bíblia está dizendo que havia uma imensidão de água e que tudo era submerso, mas que o Espírito Santo do Senhor se movia sobre isso, e de repente Deus, que acendeu a luz, decidiu dizer: haja uma expansão no meio das águas. Olha a sua Bíblia, verso de número 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação, entre águas e águas. Que confusão! Águas e águas. Águas, agora, vocês sabem que é só a gente abrir um buraco aqui, se não achar muita rocha, daqui a pouco a gente vai encontrar água. Quanto mais elevado o monte, sobe lá em cima, que lá em cima é provável você encontrar uma mina, uma fonte, um broto d'água. Vai lá no abismo, você também acha. Então você acha água sobre a terra, mas a terra hoje está apoiada sobre água. Nós estamos flutuando por aqui, não se assuste, não vai afundar. Jó disse que aquele peixe que tragou ele, desceu com ele, foi descendo e foi aos alicerces da terra, entrou lá de baixinho, dentro de um peixe. Por certo, você sabe que peixe não anda no meio do fogo, nem em outros ambientes, senão dentro d'água, e lá o peixe foi tentar deglutir o nosso irmão profeta Jonas. Mas a Bíblia diz que lá debaixo das profundezas do inferno, ele deu um grito: Deus, estou lançado da tua presença. E a Bíblia diz que Deus ouviu o grito de Jó e falou no ouvidinho do peixe: serviço, de volta, lança o Jonas na terra aí, porque parece que agora vai dar certo. Então tem água aqui debaixo. Então Deus fez separação, colocou a água aqui por cima, mas tem água lá por baixo. Mas não se assuste, tem água lá por cima também. De vez em quando você vê que temporal que desce por aí. Então Deus fez separação, não somente de mares e rios,
porque a princípio o livro do Gênesis não diz que Deus criou rios, mas diz que Deus criou mares. Mas a Bíblia diz no capítulo 2 que é um pormenor registro da criação, que já no jardim do Éden tinha rios. Então não é somente mares, porque o capítulo 1 e o capítulo 2 se completam. O capítulo 1 faz uma narrativa organizada dos atos criativos, e já no capítulo 2, o livro do Gênesis, faz uma narrativa mais ampla, inclusive trazendo mais explicações, como é que foi que apareceu a esposa de Adão, o que não consta no capítulo de número 1, a não ser a obra criadora. Criou Deus o macho e fêmea os criou. Então naturalmente Eva já estava ali, mas não tem o pormenor da criação que está lá no capítulo de número 2. E então há a expansão e estas diferenças entre as águas. E fez Deus, verso 7, a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Nós temos aqui toda essa ordenação então deste momento. Já no verso de número 9, no terceiro dia, nós encontramos a mensagem Deus falando com as águas. Olha, irmãos, como seria difícil compreender se isso tivesse ficado somente aqui. Mas Jesus, quando esteve aqui no seu ministério, provando o que Paulo escreveu aos Efésios e Romanos, que ele é a manifestação corporal da plenitude da divindade, ele, quando caminhou sobre as águas, também dormiu dentro de um barquinho, suportou uma tempestade, reclamado pelos discípulos, ele deu uma espreguiçada e assim, bem descontraído, disse: vento, fique calmo, e mar, aquietas. Olha, que expressão de domínio, é porque as águas já estavam preparadas, acostumadas, foram criadas por quem tinha e tem autoridade sobre elas. Elas já tinham experiência, já na criação Deus disse: águas, ajuntem-se debaixo dos céus, num lugar. Deus não determinou o lugar, mas como água criada por Deus não é como algumas pessoas que também criadas por Deus não conseguem entender Deus. As águas entenderam, e como entenderam, naturalmente o lugar delas era o mais baixo. Você tem que concordar com isso, você não vai conseguir manter água em uma ribanceira aí, ela vai descer para o abismo. Elas procuraram o seu cantinho, as águas se juntaram num lugar, e então apareceu a porção seca. O que foi que apareceu? A porção seca que Deus chamou de terra. Deus chamou de terra. Então vamos lá, queridos. Essa terra que você pisa em cima, que você tem um cantinho para construir a sua casinha, essa terra onde você colhe um pé de alface, essa terra de onde você extrai o sustento para a vida, essa terrinha lá onde você tem o teu comércio sobre ela, essa terra foi Deus que retirou sobre ela as águas e disse: haja porção seca, e começa a ordenar a terra para produzir, não somente produzir ervas, árvores ou arbustos e árvores, mas inclusive para produzir répteis, gado, de toda ou conforme a sua espécie. É neste dia que nós vamos encontrar Deus organizando. Veja o verso 11: produz a erva que tenha semente, porque Deus estabeleceu um projeto de entregar
o universo pronto para o homem tomar conta. Deu Deus de presente toda a sua criação para Adão governar sobre ela. Então, que a terra produzisse uma vegetação, árvores ou frutas que produzissem semente, que serviria para o alimento das pessoas e, por certo, a reprodução da espécie, para que isso não fosse mais uma necessidade para as pessoas, que Deus estaria neste momento já na produção do seu trabalho final. Assim, no versículo de número 14, já é o quarto dia de serviço estabelecido por Deus na criação, e agora ele vai criar luminares, não é a luz, ele vai criar luminares. Quem são eles? O sol, a lua, as estrelas. São os governantes da expansão para ter o domínio na noite e ter o domínio durante o dia. Você à noite consegue levantar os teus olhos e contemplar a beleza da lua, mas de dia, irmãos, levantar o olhar e se dirigir firmemente ao sol não é muito conveniente, até porque pode causar problema ocular. Então nem tente fazer isso por muitas vezes, a não ser por uma experiência, para o irmão imaginar. Você que já foi à escola sabe a quantidade de quilômetros que essa estrela está colocado da Terra, e seus raios brilham lá há alguns milênios de ano, ainda mantém o seu fulgor, porquanto a Bíblia registra que enquanto houver dia, haverá sol, enquanto houver noite, haverá lua, enquanto haver dia e noite, haverá frio e calor, chuva e sol, porque a criação foi ordenada por Deus. Por mais que tantas coisas parecem estarem transtornadas, tudo isto vai funcionando até o fim, com as dificuldades geradas pela presença do pecado na vida da humanidade, que todo dia faz acontecer uma degradação da obra criada por Deus. Porém, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, a partir dos versos 10 em diante, que a natureza que hoje geme, mas não geme somente pela presença do pecado do homem, ela geme também com ansiedade pela vinda de Jesus Cristo para arrebatar a igreja. Olha, quantos crentes não se preocupam com o arrebatamento, mas Paulo está dizendo que a natureza geme com expectação e desejo o dia da sua restauração, e isto só vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Aí, se você não presta atenção no que eu estou dizendo, você pode imaginar que são os crentes que estão contaminando este ambiente. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é o que o profeta Malaquias disse, que com a retirada da igreja vai acontecer um grande estrondo. Pensando nesse estrondo que o profeta Malaquias anunciou, de um dia de forno, de fulgor, de calor abrasador, que Pedro falou de grande estrondo, surgiu por aí alguns tentando interpretar, criando algumas teorias. Irmãos, isso não é coisa para nós, teoria. Porque o que é uma teoria, o que é um fato? Fato é uma coisa que se pode provar, é coisa que se pode levar ao laboratório e ter fundamentação especificamente científica, seja aqui ou ali. Então esse fato se comprova cientificamente. Teoria, o que é? Imaginação. É uma imaginação, não tem prova científica. E as teorias que os homens criaram sobre a criação não têm fundamentação científica. Deixa eu lhe dizer, não tendo fundamentação científica, também não tem a obra criadora fundamentação científica, porque não existem elementos antecedentes à criação para que a ciência comprove. Então, como vamos provar a existência da obra criada? Por fé.
por fé, Deus fez aparecer a luz, as estrelas, a expansão, a água, a porção seca, e por fim nós cremos que foi Ele quem fez Adão, e por fim opera ali o irmão Adão e produz a irmã Eva e abençoa. O que nós precisamos observar é que dentro desta caminhada de criação, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, a Bíblia sustenta que Deus viu que era bom o que tinha feito. Já no dia quinto, quando Deus começa a produzir a vida animal, através da terra, através da sua palavra, e depois Ele mesmo fazendo o homem, a partir do dia quinto Ele não disse mais somente bom, Ele também disse que era bom e abençoou. Nós somos uma geração abençoada, queridos. Quando Deus nos formou, já nós vamos ver isto, quando Deus formou os animais, os répteis, os peixes, ou as aves voadoras, quando Ele criou toda esta natureza, Ele viu que era bom e abençoou estas espécies. Isto é uma lição para nós como crente, porque Abraão aprendeu essa lição. Abraão aprendeu a abençoar seus animais, seu gado. E falar isso para alguns crentes hoje é grosseria. Mas eu conheço um pastor aqui que orava pelo seu gado. Ele já não está mais entre nós, mas ele orava pelo seu rebanho. Agora imagine só, o irmão tem um gado leiteiro, de onde o irmão retira o sustento da família. É uma bênção de Deus ou não é? E você não ora pelo seu gado? Está com problema a sua fé, que é isso. Porque Deus criou os animais e abençoou os animais que Ele criou. Então se você tem em casa um cachorrinho e não gosta dele, procura um jeito de dar um fim nele. Mas se você tem zelo dele, que agora inclusive inventaram uma tal de lei aí que quem causa maus tratos aos animais tem problema. E sabe onde é que estão descobrindo essas coisas? É por aqui, na Bíblia. Porque Deus criou o cachorrinho e abençoou ele. Deus criou as feras, bestas feras da terra e abençoou elas. Deus criou os répteis e abençoou os répteis. Deus criou o gado e abençoou o gado. Depois Deus criou o homem e abençoou o homem também. Agora a gente se acha uma casta superior e acha que só nós somos abençoados, mas Deus, toda a sua criação, mineral, vegetal, Ele viu que era boa, mas quando criou os seres viventes, almas viventes, conforme trata o livro do Gênesis, Deus viu que era bom, e porque viu que era bom, abençoou. Este é a criação dos grandes luminares. E nós temos o verso de número 15: sejam estes luminares para, na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus 2 grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. No verso 20: e disse Deus: produzam as águas abundantemente. Verso 20, nós já estamos no 5º dia. Abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Verso 22: e Deus os abençoou. Pronto, está abençoada a criação que o Senhor Deus está fazendo. Aí nós saltamos para o verso de número 24. O verso de número 24 é onde nós vamos encontrar a obra mais exuberante feita por Deus em seus atos criativos. No verso 24, o escritor do livro do Gênesis ainda enumera o resultado que a terra deve ter em produzir gado, bestas feras,
E assim foi. Mas no verso 26, eu acho que todos nós deveríamos ficar em pé com muita reverência a Deus. Tem coragem? Porque já que a gente chega, verso 26, já que a gente chega e não dobra o joelho diante desse Deus, escute agora, vê se você consegue ficar bem de pezinho, direita coluna, vai, organiza aí, te posiciona para ver o que foi que aconteceu no sexto dia. Deus está com tudo pronto diante dos seus olhos. Expansão celeste, terrestre, terra, répteis, gado, plantas frutíferas, tudo está organizado, águas, tudo está dia, noite, luz, trevas, tudo, até os meses e anos, dias e anos, tudo está já cronometrado, porque a lua já está em seu trajeto, então o globo já está em movimento, tudo está funcionando. Agora Deus diz: tudo está pronto, a casa está arrumada, a casa está organizada. É como quem recebesse a chave da casa pintada, pronta, mobiliada, água, luz ligada, tudo prontinho, despensa cheia, o roupeiro completo, tudo arrumadinho, toalha na mesa, pratos, talheres, gás, o fogão com botijão cheio, tudo está arrumadinho. Agora Deus diz consigo mesmo: agora vamos fazer o homem, tudo está pronto, vamos entregar nas mãos dele. Deus muito bem deveria ter feito eu e você e posto para trabalhar para construir o universo, mas ele fez diferente. Ele fez o universo acontecer e depois formou a mim e a você e pôs aqui. Olha o verso 26, o que diz, capítulo de número 1: façamos o homem, mas não é só façamos o homem. Olha o que está escrito: façamos o homem a nossa imagem. Que mais? Conforme a nossa semelhança. Vamos voltar atrás. Tem muita gente que não sabe o que ele é, ou o que ele devia ser. Vamos voltar de novo. Disse o Senhor Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Espere aí. Hoje não sei se você já pode. Deveria. Não sei se você já pode virar-se para o seu irmão e dizer para ele: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Não sei, mas Deus sabe, e você também deveria saber. Ué, pastor, que dúvida é essa? Sabe por quê? Porque só pode dizer isto quem vive a moralidade divina, a conduta divina. Nós fomos seres formados por Deus à sua imagem. Isto fala do grau de santidade, capacidade de conversar com Deus frente a frente, como Adão no Éden. Mas o dia que o pecado entrou, botou Adão para correr, se esconder entre as ramagens. Quando Deus bradou, não teve coragem de se apresentar. Agora eu pergunto para mim e para nós: há uma promessa de Deus em restaurar a imagem e semelhança caída. Cristo Jesus veio para isto. Aí você fecha os seus olhos e diz: Senhor, fecha os seus olhos e diga: Senhor, 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 como eu preciso alcançar a regeneração da minha natureza caída, maculada, condenada pelo pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida me garante
que quando o Senhor olha para mim, não vê uma imagem caída, não vê uma semelhança diminuída, mas vê a imagem de Cristo sendo formada em mim. Assim como estamos, vamos para o verso 27 para nós encerrarmos esta noite. Juntos lendo: e criou Deus o homem. Primeiro, e criou Deus o homem. Vamos repetir juntos: e criou Deus o homem. Vamos repetir: e criou Deus o homem. Se você não trouxe o seu filho, a sua filha, o seu menino, o seu jovem ao culto hoje, cansado, doente, com problema, se você está em casa me ouvindo e não repetiu ainda, aproveita agora. Quem foi que criou o homem? Quem foi que criou o homem? Então vamos repetir o que está escrito na Bíblia: e criou Deus o homem. Aí você, na sua ignorância, como muitos de nós já fomos também, diz assim: quem pode provar que isso é verdade? Todo salvo tem convicção do que sabe a seu respeito, que Deus o formou. Adão é a matriz de todo ser humano e dele somos uma geração. Segundo, a sua imagem. Deus não somente criou o homem, mas criou o homem com uma referência. Deus criou o homem com uma capacidade de se comunicar com Ele. Deus criou o homem com uma capacidade de ter comunhão com Ele. Deus criou o homem com uma condição de poder levar uma vida juntos. Mas a Bíblia diz que o pecado construiu uma parede de separação e nós fomos distanciados. Deus nos criou a sua imagem, repete o autor dizendo: a imagem de Deus o criou. Segunda vez o verbo criar, no mesmo verso. Que foi mais que Deus fez no mesmo verso? Macho e fêmea os criou. Não vá acreditar que o autor está perdendo tempo utilizando-se do mesmo verbo, no mesmo verso, onde ele podia se utilizar uma única vez para dizer da criação: criou Deus o homem, sua imagem, conforme sua semelhança, macho e fêmea. Todo mundo já entendia. Mas Deus se preocupou em ordenar o Espírito, a revelação da palavra, que Deus criou o homem à sua imagem e disse: não se esqueça, porque quem te criou a imagem, quem criou a imagem em ti, não foi o teu diploma de graduação. Quem te deu imagem não é o teu capital econômico. Quem te deu imagem não é a tradição da tua família. Quem te deu imagem não é o que você tem de histórico de serviço no reino. O que te deu imagem é aquele que te criou. Se você pode dar glória a Deus, diga: Senhor, eu quero reconstruir a imagem que tu me deste. E como este mundo está precisando que Deus criou macho e criou fêmea. Nada de pejorativo nestas palavras. Identifica gênero, macho e fêmea. O diabo colocou na cabeça de umas pessoas desprotegidas de personalidade e estavam procurando o terceiro sexo. Agora, não satisfeito com esta ansiedade demoníaca, já estão variando outras ideias, porque este é o poço do abismo, onde pessoas se metem sem as informações da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que é pura, que é preciosa, que é eterna, não se mexe. Deus criou macho. Que vergonha quando um macho não quer ser macho mais. Que vergonha quando uma fêmea quer ser macho. Mas não passa só de uma inspiração satânica. No
nunca chegará a ser macho e nunca chegará a ser fêmea, porque a obra criadora é das mãos de Deus. Não é produto de laboratório, não é de pesquisa, resultados de pesquisa científica e nem de intervenções das mãos do homem para mudar esta ou aquela definição de gênero. Agora deixa eu dizer para mim e para você nesta noite, crente em Jesus Cristo, por falta de comer um pouco mais o primeiro capítulo da Bíblia, nós estamos nos avizinhando com homossexuais. Você que está no rádio, não se assuste com essa notícia. Por deixar de comer o princípio da criação, nós estamos dizendo, tem que ser assim mesmo. O diabo que está dizendo que tem que ser assim mesmo. O que tem que ser é o que está escrito aqui, é o que Deus mandou deixar para mim e para você. A sua palavra diz que Ele vela pela sua palavra para cumprir. E quando Deus criou macho e fêmea, olha o verso 28 que está dito. O que está dito? E Deus os abençoou. Olha uma redundância de novo na nossa língua, mas tenha certeza que tem propósito aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Ele está mantendo a porta fechada para quem está desejoso de uma informação correta, autêntica, verdadeira. Não coloca só uma conjunção ali para substituir o substantivo definido. Quem criou foi Deus, quem abençoou foi Deus, e quem está dizendo é Deus, não é o pastor da igreja, não, é Deus que está te dizendo. Ele está dizendo, crescei e multiplicai e enchei a terra. Nós vamos caminhar por aqui mais um pouco. Oh, aleluia. Como seria muito bom se eu e você nos descobríssemos. Um poeta e filósofo da antiguidade disse, conheça-te a ti mesmo. Que tem muita gente que quer conhecer os outros, mas dele se esquece. Vamos, procure te identificar. Por onde você estiver, se alegre. Eu sou feitura do Senhor. Sou feitura sua. Não tem interferência de ninguém nessa construção aqui não. O que está acontecendo comigo de degradação é fruto das minhas rebeldias e desobediências. Mas o projeto de Deus para a minha vida foi perfeito. O projeto de Deus para a minha vida foi completo. O projeto de Deus para a minha vida foi absoluto. E ninguém poderia mexer. Eu mexi com as minhas próprias mãos. Se há alguém conosco esta noite que se sente corajoso e com vontade de se apresentar a Deus com uma declaração: Senhor, eu tenho desprezado a obra criadora na minha vida, mas eu nesta noite venho fazer um compromisso. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Eu não tenho nada a ver com o sol, não tenho nada a ver com o rio, não tenho nada a ver com o monte, não tenho nada a ver com o abismo, não tenho nada a ver com estrela, não tenho nada a ver com galáxia, não tenho nada a ver com águas, não tenho nada a ver com minerais, eu não tenho nada. Você não tem nada a ver com isso, você tem a ver contigo. Contigo você tem a ver. A Bíblia diz que o homem dará conta de si a Deus, e pelos atos criativos Deus se revela e se manifesta. Ninguém alegará a ignorância de Deus, por mais distanciado das civilizações que estejam, porque lá onde ele mora está ele e toda a obra que Deus criou ao redor dele. Por mais bárbaro e absurdo que sejam as civilizações, Deus lá se revela a nível da compreensão para se apresentar a Deus, segundo Paulo disse, inexcusáveis. Amém?